Em Submissa Lágrimas de Mulheres foi a primeira obra que eu li da Conceição Evaristo. Tem alguns anos. Uma grande amiga minha de Salvador me indicou e quando ela falou a primeira vez sobre a autora Conceição Evaristo, ela falou como se falasse de alguém da família. Ela falou como se falasse da avó, da mãe dela, de uma tia, de alguém que conseguisse traduzir na sua narrativa fictícia, na sua narrativa poética, no seu realismo tão duro, como se alguém tivesse tão próximo de todas as histórias familiares e pudesse transformar isso em literatura. E eu achei incrível que alguém ousasse contar histórias que, de repente, os cânones literários, os clássicos literários tão brancos, né, nunca deram importância. E eu pensei que, de repente, finalmente, a gente ia ter uma literatura identitária. Isso foi a primeira impressão quando me falaram da Conceição. E esse foi o primeiro livro que eu li dela. Eu me apaixonei demais por esse livro. Eu li devagar. Aqui está autografado por ela. Não sei se dá para ver. Eu li muito devagar esse livro. A Ana Carla, que é minha amiga, minha irmã de alma, professora também, uma pessoa com uma história de vida absurda, fantástica, dolorida também. Ela disse assim, não leia de uma vez, porque é um livro de contos, você pode ler sem sequência, mas não leia de uma vez, leia devagar, porque é um livro que dói. É um livro que corta. E muitas vezes, em algumas histórias, Camille, eu vi você, eu vi Mainha, eu vi tantas de nós representadas nas personagens que Conceição recria aqui. E aí eu fui ler do jeitinho que Ana me falou, né? Me preparei, eu tinha viajado para Salvador e esses livros chegaram nessa época, porque eu já tinha adquirido antes, mas tinha que chegar lá para buscar. E aí eu trouxe para Fortaleza num momento de grande mudança na minha vida também, em que eu estava deixando de morar sozinha com a minha filha no meu apartamento e estava vindo para casa da minha mãe, de novo, depois de muitos anos morando de forma independente. Então, tudo isso foi assim um ambiente de transformação, de ritual de passagem, de mudança, de reconhecimento dessa Camille adulta que precisava estar de volta à casa materna e que precisava ser madura o suficiente para entender toda a dinâmica dessa nova história. E a Conceição Evaristo, ela veio abrir caminhos, ela veio desvendar, né, aquilo que a gente às vezes não quer enxergar do outro lado. Tem uma cortina de fumaça. Quando você vê que tantas dessas narrativas são narrativas reais, são narrativas que de fato aconteceram, são histórias de mulheres que contaram seus relatos a partir das suas experiências, dos seus dramas vividos. Não são exatamente histórias com finais felizes, não são também histórias somente trágicas, mas são histórias reais, são histórias de muitas mulheres brasileiras, né? São histórias que infelizmente a gente tem notícia o tempo todo, tem feminicídio, tem racismo, tem preconceito, tem todo tipo de atitude contra o colorismo, todo tipo de desigualdade social e principalmente, né, de gênero, no tocante à mulher em si e toda a problemática que a mulher negra favelada também passa. Então, quando eu comecei a ler, eu lia um conto e depois, 2 dias, eu voltava e lia outro conto. Eu nunca li de chofre.
E eu sou uma leitora dessas que, quando gosta do livro, eu leio ele todo de uma vez. Mas eu realmente não tive condições de ler de uma vez, não. Cada conto era, né, envolvia meu estômago, cada conto fazia com que eu repensasse a vida toda, cada conto fazia com que eu me lembrasse de alguém, né? Seja alguém da minha vida ou alguém que eu conheço e conheça as histórias. Conceição conta pra gente que, para escrever esse livro, ela ouviu muitas histórias, ela visitava a casa de mulheres, era um projeto dela de pesquisa, ela visitava a casa dessas mulheres e ouvia as suas histórias, e depois ela transformava isso em ficção. Então ela diz que nem todas as histórias são puramente reais e nem todas as histórias são puramente ficção, né? Aí aqui está o termo que ela usa tanto, escrevivência. E são histórias de mulheres, né? Histórias de mulheres do Brasil. São histórias de mulheres que superam muitas vicissitudes. São histórias de mulheres que têm que diariamente matar um leão. São histórias que vai além da realidade, no sentido de que a gente gostaria que não fossem tão comuns, mas são comuns. São histórias que você pode ter vivido, que a sua mãe, sua madrinha, sua tia, sua vizinha, e que precisam ser contadas. Existe aqui um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da mulher periférica, mãe de família, chefe de família, que foi abandonada, que sofreu violência doméstica, que apanhou, que foi estuprada, que fez aborto, que matou seu homem por causa da violência doméstica. Então são histórias muito verossímeis, são histórias muito vivenciadas no cotidiano mesmo do século XX e do século XXI. Não tem como você não associar as histórias às histórias de muitas pessoas que você conhece. O mais importante é perceber que são histórias que estão sendo narradas e são percebidas a importância dessas histórias a partir do ponto de vista de quem viveu e de quem se identifica. E agora chegou a hora e a vez, né? Como o conto do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Chegou finalmente um momento em que a mulher pode contar a sua história, a mulher negra, né? O seu passado importa, a sua versão dos fatos importa, ela deve ser ouvida, ela deve ser escutada, ela deve ser valorizada, assim como qualquer outra história cis, heteronormativa, sempre foi tão aclamada pela crítica, seja ela acadêmica, literária, seja o que for. A narrativa da Conceição Evaristo, ela demorou um pouco para vir à tona e é de uma importância sobrenatural, eu diria, porque veio como uma avalanche, demorou a vir à tona, demorou a ser conhecida nacionalmente, e quando agora de, 2008, 2009 para cá, ela virou uma celebridade, né, da literatura brasileira contemporânea, contando as nossas histórias, contando as histórias de mulher, contando as histórias que dialogam, né, com a intersecção de gênero, raça e classe. Né? Não se pode falar de Conceição sem falar dessa interseccionalidade entre gênero, raça e classe. E ela consegue falar de violência, ela consegue falar dessa realidade tão bruta, tão crua, tão cruel, dessa história terrível que traz, a escravidão ainda na memória de toda uma geração. Ela consegue transformar isso de uma forma poética, em que a gente lê o texto, a gente sofre, a gente sente na pele e a gente deseja que todos leiam, que todos percebam, que todos finalmente acordem e combatam o racismo. Negro, branco, indígena, mulher, homem, quilombola, não interessa, gente. A atitude antirracista é uma atitude de todos. Eu não preciso ser negra para ser antirracista. Eu preciso ter meu papel, sim, na sociedade de combater qualquer prática, qualquer fala, qualquer ato, a partir da educação pela palavra. Como mãe, como professora, como cidadã, como mulher, eu sou antirracista. Então a palavra da Conceição, ela
ela vive não só na minha prática docente, na sala de aula, mas também ela vive na minha prática diária, ser social, a Camille em sociedade.